Não existe nada mais fantástico nas nossas vidas do que ter um dia semanal onde nós e as pessoas que amamos preparamos uma ótima pipoca, refrigerantes, cervejas, drinks, água, todo tipo de bebida para não deixarmos de perceber todos os detalhes da série que nós mais gostamos. Bom, até os anos 2000, série não era uma coisa que chamaria tanta a atenção das pessoas. Porém, hoje nesse mundo streaming e TV, a Netflix era uma das maiores fornecedoras de séries e que mais bateu não só alcance de pessoas, como também volume de make money. Mas a HBO recentemente lançou uma série e o seu término ainda deixa muitas pessoas chorosas e até o ponto de agora, essa semana, destacarem a HBO vai recapitular vários episódios da série Game of Thrones. Como a Game of Thrones se tornou o maior gerador de dinheiro da HBO. O maior programa de fantasia da história de TV, cresceram monumentalmente da primeira à oitava temporada. Sendo assim, ultrapassou a expectativa e a HBO bateu recorde com o alcance de mais de 2,5 bilhões de espectadores, embora o seu alcance foi muito maior devido a ser a série que teve mais pirataria e comercialização fora dos Estados Unidos, isso por cada temporada. Bom, para você que está assistindo aqui, eu gostaria que todos os nossos patrocinadores e amigos do Estúdio Boston Podcast também participem com vocês lá no Instagram para escolher cada episódio de série e série documental do qual nós gravamos aqui. E o mais legal, esse episódio de hoje nós estamos, claro, mais do que abraçados pelo nosso amigo da distribuidora Penedo de Fabriciano, Coronel Fabriciano, nossa querida Minas Gerais. Então não deixa de entrar em contato, de ir fazer compras não só online, mas também que possa ir no estabelecimento e curtir o bar e tabacaria também do nosso querido Rafael Pinedo. Então esse episódio é abraçado também pela distribuidora Penedo, o contato, o local e a agenda semanal. O nosso diretor vai estar colocando aí que vocês podem entrar e conferir todos os produtos da distribuidora Penedo. E não só a distribuidora Penedo, também é abraçado pela nossa querida CEO Elisângela de Alencar. E é surreal, gente. Elisângela é muito fantástico. Se você mora aqui nos Estados Unidos, principalmente na região de Massachusetts, se você quer comprar sua primeira casa, é a casa do seu sonho ou a sua primeira área comercial, não deixe de ligar para Elisângela de Alencar, conferir na cidade os preços, os valores, como é o seu sonho. Liga para ela. Ela vai encontrar a melhor forma para te deixar feliz. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a nossa CEO está trazendo uma série documental fantástica e nós estamos trabalhando para isso. Então eu sei que todo mundo está ansiando, os novos maquinários, novo formato de estúdio, as coisas bem legal. Agora temos um estúdio em casa, né? Um estúdio home studio fantástico para gravar e que a gente vai fazer bastante coisa legal. Então aguarda que vai vir conteúdo super novo. Você que é assinante do Spotify, não deixa de entrar em contato também com eles Angel Encar, caso você está assistindo por vídeo, ouvindo no Apple Music ou até mesmo na Rumble, entre em contato com ela para a compra da casa do seu sonho. Bom, agora que todos já sabemos que quem popularizou a marca HBO e superou a série anterior The Sopranos, vamos falar as curiosidades históricas da série GOT e que talvez você ainda não saiba. O primeiro ponto curioso, a Guerra das Rosas. Para começar, o enredo principal de A Canção de Gelo e Fogo é extraído diretamente da Guerra das Rosas inglesas. A guerra durou gerações e foi bastante complicada, especialmente porque todos na história inglesa têm mais de um ou três nomes, mas se resumiu a uma luta pelo trono inglês entre os Lannisters e Lannisters e os Yorks e Starks, completa com o menino rei. Mães intrigantes, uma mão do rei com obrigações e um membro da realeza crescendo na Europa distante com direito a trono. A pequena Daenerys e seu irmão idiota.
A segunda curiosidade, e eu acho muito legal, antes de os Targaryens trazerem seus dragões para a Inglaterra da fantasia, eles fazem parte de um vasto império no Mediterrâneo da fantasia. A velha Valíria tem uma notável semelhança com o Império Romano. Ambos eram tecnicamente repúblicas. Ambos os impérios escravizaram pessoas de toda a Europa e o Oriente Médio. Isso mesmo até dentro das fantasias. Ambos surgiram em uma península com um clima quente. Ambos construíram entradas e prédios com tecnologia extremamente avançada para a época. E ambos acabaram desabando, levando a séculos de conflitos. A terceira curiosidade: Pompeia e os terraços rosa e branco. Na história real, é claro, houve toda uma confusão de fatores diferentes que levaram à queda de Roma, como invasões e dependência excessiva de trabalho escravo e gastos militares excessivos. Mas no mundo de Marte, Valíria meio que pega fogo, é destruída em um único cataclismo natural. Essa destruição vulcânica vem de eventos do mundo real, como a erupção do Monte Vesúvio, que enterrou completamente as antigas cidades romanas de Pompeia em cinzas ardentes. Mais recentemente, houve a perda dos terraços rosa e branco, duas maravilhas naturais da Nova Zelândia que foram enterradas na erupção do Monte Tarawera e apenas redescoberta. Só uma observação, eu morava 4 horas e meia de Darwin, Austrália, e mais ou menos 5 horas e meia de Nova Zelândia, e realmente foi um fato muito triste, mas de uma área tão linda e fantástica que foi coberta pelo vulcão. A quarta curiosidade é o jantar negro e o massacre de Glencoe. Sim, o casamento vermelho é de fato baseado em uma história verdadeiras. Duas histórias de fato verdadeiras, para ser exato, e ambas na Escócia. O massacre de Glencoe aconteceu em 1691, quando os clãs da Escócia receberam ordens de colocar de lado o deposto rei Jaime VII em favor do rei Guilherme de Orange. Os MacDonalds assinaram seu juramento a William, mas o documento foi entregue com atraso. O pessoal de William não gostou disso, então eles enviaram 120 homens para MacDonalds. Alegando que precisavam de abrigo do frio, os MacDonalds os deixaram ficar de fato e deram-lhes comida por 2 semanas, até que uma noite, quando os MacDonalds estavam dormindo, os 120 homens assassinaram 38 dos homens de MacDonalds em suas camas, levando outras 40 mulheres e crianças para morrer em uma nevasca. A quinta curiosidade: Muralha de Adriano. Havia uma parede real no norte da Inglaterra, embora não fosse feita pelos mágicos. A Muralha de Adriano foi construída para marcar o extremo norte do Império Romano na Grã-Bretanha, entre a Inglaterra e a Escócia, e para manter afastado dos selvagens, ou melhor, os escoceses. A sexta curiosidade: o fogo grego. Wildfire não é apenas uma invenção mágica da Grey. É baseado no fogo grego, um composto usado pelos gregos bizantinos no século VII. A receita exata para o fogo grego ainda é desconhecida até hoje, mas supostamente a substância pode pegar fogo em contato com água, destruindo navios inimigos antes que eles chegassem à terra. A sétima curiosidade: William o Conquistador. Na história real da Inglaterra, Guilherme o Conquistador era um duque bastardo da Normandia que queria governar todos os 7 reinos da Inglaterra. Isso já em 1066. Ele atravessou o Estreito Mar com um exército e começou a comandar o lugar. Interessante esse fato porque é bem antes da primeira cruzada. Inclusive, a então já falecida rainha da Inglaterra é a sua bisneta, ou de fato era sua 22ª. Em As Crônicas de Gelo e Fogo é a mesma história, exceto com Aegon, o Conquistador, suas irmãs esposas e seus dragões assumindo Westeros e estabelecendo a dinastia Targaryen.
A oitava curiosidade, Ricardo III, de fato existiu. Ricardo III é uma figura histórica divisível. Por um lado, ele é acusado de assassinar seus próprios sobrinhos para garantir seu lugar no trono inglês. Mas, por outro lado, há uma chance de que Ricardo III tenha sido realmente acusado de assassinar seus sobrinhos e que, na realidade, ele era apenas um cara bem pequeno, espirituoso e levemente corcunda, que foi considerado uma espécie de monstro por seus parentes. Isso dito por Tyrion, que pode se relacionar. A nona curiosidade, Joana Dark. Brienne está claramente seguindo algumas dicas de Joana Dark, menos a coisa toda de ouvir vozes. Nos anos 1400, Joan era uma camponesa que decidiu que havia sido escolhida por Deus para levar a França à vitória contra a Inglaterra. Ela era uma mulher sem treinamento formal, mas ainda assim conseguiu levar o exército francês a uma importante vitória militar contra os ingleses em Orleans, até que foi capturada, julgada por bruxaria e queimada na fogueira. Desculpa, Brienne. Mas de fato existiu a história real e que também tem alguns detalhes de demonstrar que ela realmente gostava das ideias de Joana Dark. A décima curiosidade, o incesto de Ana Bolena. Ana Bolena foi a segunda esposa do rei Henrique VIII e, como todas as esposas dele, as coisas não eram muito certo para ela. Depois de não conseguir produzir um herdeiro homem, ela foi acusada de bruxaria e de dormir com seu próprio irmão, George. Essas alegações de incesto real provavelmente eram falsas, mas ela foi decapitada por eles de qualquer maneira, deixando para trás sua filha, Elizabeth I. George também foi executado. Os Lannisters realmente fizeram um trabalho muito melhor em se esquivar de suas acusações do que Bolena, mesmo que também fossem muito mais culpados. Cara, esse contraste aí agora dá para entender o que a série quis colocar de fato, né? A existência, a realidade. E tem aquela parte, se eu lembro, né, que é o julgamento, tem a parte de religião, a pessoa que via Deus, as pessoas que eram as vozes de Deus. Tem uma parte para um Deus real lá. Cara, que curioso, não é? E de fato é fatos reais, nunca imaginei. A pequena idade do gelo é a 11ª curiosidade. As estações de Westeros são definitivamente diferentes das estações da Terra, mas na verdade houve um período quente medieval, seguido pela pequena idade de gelo, aproximadamente no século XIV até meados do século XIX. A mudança climática não foi tão dramática quanto na ficção de Mártir, mas a queda da temperatura afetou as civilizações na Europa e na região do Atlântico Norte. Agora eu entendo porque toda hora ele só falava, tá chegando inverno, tá chegando inverno. Agora eu entendo. O avanço das geleiras destruiu fazendas e igrejas, e as colheitas falharam devido aos verões mais frios e úmidos, levando à fonte. Então, a ideia de um inverno que dura uma geração realmente não é tão fantástica. Marte acabou de adicionar os zumbis de fato nessa parte. E a curiosa história é que se o inverno tinha que chegar, chegou, e foi a parte que todos mais desejavam na série. E também porque muitas pessoas amam essa coisa de série em gelo e tal. Talvez por isso que eu mencionei o filme Rei Arthur, que tem a parte que é a parte real da história, que também foi legal. Vamos às observações aqui. É muito legal saber que eles gastaram mais ou menos 11 milhões assim nos evidentes e que começaram com 6 milhões de dólares para gravar e tudo, né? Porque demonstra porque a HBO cresceu tanto, porque GOT foi tão bom, que bateu tantos recordes, tão amado. Eu posso gostar ou não, você pode gostar ou não, mas essa série é surreal. Temos que realmente assistir novamente, e a HBO podia lançar uma coisa muito legal, assim como a série GOT, para fazer todo mundo querer esperar cada episódio. Não lembro, a não ser da série Breaking Bad, que é uma das séries e ainda a série mais votada, mais amada. Hoje nós temos Stranger Things, várias séries super legal, fantástico, mesmo que não é da HBO, que as pessoas esperam cada episódio, mas Game of Thrones foi surreal. E eu quero mandar aqui também um beijão
pra Silvia. A Silvia me obrigava a assistir porque ela dizia que era boa. Talvez se eu amasse assistindo desde o primeiro, eu teria muito mais curiosidade pra falar pra vocês. Mas vai ter o segundo vídeo. E se vocês gostaram, comente, curte, compartilhe aqui. Boston Podcast TV e mais um documentário surreal também, que sai das mãos da nossa querida Elisângela Alencar, a nossa CEO e também diretora, junto com o nosso diretor Alex Pixel Júnior.